E aí, povo da Terra, beleza? Aqui é o professor Jordão para mais uma aula. Pessoal, vou falar hoje sobre calor, formas de transmissão de calor e vou resolver alguns exercícios, beleza? Se você é meu aluno, por gentileza, compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp da sala para o pessoal poder saber que tem vídeo novo, para eles poderem assistir aí. Então vamos lá, pessoal. Começar aí com uma definição. Ó lá. Calor é energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura, quando há uma diferença de temperatura entre os corpos. No SI, Sistema Internacional, o calor é medido em joules. Então, olha só, pessoal, você tem dois corpos, um que está a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Então, a energia térmica desse corpo, tá? Que é a energia cinética de todas as suas partículas, né? Então ele é feito de átomos, esses átomos vibram, têm velocidade, o átomo tem massa, então ele tem energia associada ao movimento, chamado de energia cinética. Se eu somar a energia cinética de todas essas partículas do corpo, aí o corpo vai ter uma energia chamada energia interna ou energia térmica. Quanto mais alta a temperatura, maior a vibração dos átomos, maior a energia cinética, maior a energia interna, maior a energia térmica. Ok? Então o corpo de temperatura mais alta tem mais energia térmica, o de temperatura mais baixa tem menos. Então naturalmente o calor passa do corpo mais quente para o mais frio, ok? Então o calor é essa transferência de energia do mais quente para o mais frio. Okay? Então tem uma diferença de temperatura, tem esse fluxo de energia que é chamado de calor. Beleza, pessoal? Calor é uma forma de energia, então. Naturalmente o calor passa do mais quente para o mais frio. No sistema internacional, qualquer tipo de energia é medida em joules, mas aqui na parte de termologia temos outras unidades que aparecem. Então tem um esqueminha aqui, ó, um corpo A e um corpo B. O corpo A está a uma temperatura maior que a do corpo B, então essa transferência, essa energia em trânsito do A para o B devido à diferença de temperatura, né? Chamamos isso de calor. Então cuidado, pessoal, calor não é temperatura, certinho? É o calor que passa de um ambiente para outro, então não é o frio, tá? O pessoal fala, fecha a janela para o frio não entrar. Isso está errado fisicamente, tá? A gente fecha a janela para o calor não sair. Então cuidado, pessoal. Frio é só ausência de calor. Bom, outras unidades aí, pessoal. Então se usa muito em termologia, ó. Uma caloria, né? Uma caloria é a energia necessária para você pegar aí 1 grama de água e aquecer ali 1 grau Celsius, ok? Então uma caloria é aproximadamente 4 joules. O valor certo é 4,18. Mas nos vestibulares eles mandam considerar 4 para simplificar o cálculo, porque você não pode usar calculadora no vestibular nem no Enem. Então, aproximadamente aqui 4 joules. Então a caloria é 4 vezes maior que o joule. Uma quilocaloria, ó, esse prefixo K de quilo indica 1000. Uma quilocaloria, 1000 calorias. 1 quilojoule aqui embaixo, ó, 1000 joules. E uma quilocaloria, aproximadamente 4 quilojoules. Tá? Essa quilocaloria é muito usada para representar a energia dos alimentos. Então você pegar um alimento, olhar lá na embalagem, está lá, valores nutricionais. Tem um valor calórico, então vai estar em quilocalorias e quilojoules, né? Então o pessoal escreve em jornal, revista e fala, um Big Mac tem 600 calorias. Eles estão errados, pessoal. Um Big Mac tem 600 quilocalorias, ok? Então a unidade aí para os alimentos é quilocaloria, não caloria. Poderia usar caloria, só que seria um número muito grande, então se usa quilocaloria porque é mais prático. Continuando aí, pessoal. Olha lá. Exemplos em cada situação, digo o sentido do calor. Então, ó, aqui, ó, eu tenho aqui um corpo a 10 graus e um a 20. Então, a gente sabe que naturalmente o calor passa do mais quente para o mais frio. O mais quente é o que está a temperatura mais alta. Então, esse aqui é a temperatura mais alta do que esse, ó, o sentido, o fluxo de calor, né? Fluxo de energia chamado de calor. Aqui embaixo, pessoal. Esse corpo está a menos 10, esse a menos 15. Então, menos 10, ó, a temperatura dele é menor, né? Está mais alta, né? Do que menos 15. Então, ele é mais quente, ó. O calor vai do menos 10 para o menos 15 aqui, do mais quente para o mais frio. E aqui temos dois corpos com mesma temperatura. Então, pessoal, não vai ter esse fluxo de calor aí, ó. Não tem calor transferido aí. Beleza? Tem que estar temperaturas diferentes aí. Prosseguindo aí. Condução térmica. Pessoal,
Antes da gente continuar aqui, ó, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, beleza? Também estou lá no Instagram, no Facebook, tem a página aí do canal, ó, Física e muito mais. Belezinha? Então vamos lá. Pessoal, condução térmica, ó, condução de calor é um processo de transferência de calor que ocorre no interior de sólidos, em razão de uma diferença de temperatura. Nos sólidos, a condução de calor ocorre por meio de colisões entre átomos vizinhos. Os materiais chamados de condutores são aqueles capazes de transferir calor com grande facilidade, sendo o caso da maioria dos metais. Já os materiais chamados de isolantes térmicos são aqueles que dificultam a transferência de calor, sendo o caso da madeira e do isopor, por exemplo, certinho? Pessoal, então temos aí, ó, uma fogueira, o cara pega um objeto metálico aqui, ó, deixa exposto ao fogo, essa ponta vai esquentar e aqui vai ficar mais quente do que a outra extremidade, vai haver transferência aqui, ó, de energia da ponta para o restante aqui dessa haste metálica, ok? Essa transferência aqui, ó, que ocorre nos sólidos, é um átomo colidindo com outro, aqui, ó, tá vendo, ó? Então, se aumenta a temperatura, os átomos vibram mais, e aí essa vibração vai passando de átomo para átomo, até que todo o corpo acaba ficando aquecido, né? Que nem você pega lá uma concha metálica de feijão, fica lá mexendo o feijão com ela, ou deixa ela lá dentro da panela de feijão, a hora que você vai pegar nela, ela tá super quente, você queima a mão, é por causa da condução, né? O ar quente, o ar, ele encosta no solo quente, se aquece devido ao contato, né? E aí ele vai acabar se expandindo, aí já é uma outra forma de condução de calor, certo? Então a condução térmica, ela ocorre nos sólidos ou entre fluidos e sólidos, e ela vai passando de átomo para átomo aí. Belezinha? Isso explica uma coisa, pessoal. Você vai abrir uma porta. Se você encostar na madeira, você tem uma sensação térmica. Se você encostar na maçaneta, parece que a maçaneta está mais gelada, mais fria. Por quê? Porque a maçaneta metálica é um bom condutor de calor, então o seu corpo perde calor mais rápido para maçaneta do que para a porta, que é um isolante. Por isso que a maçaneta parece estar mais fria. Mas se você medir a temperatura, você vê que a porta e a maçaneta estão na mesma temperatura porque eles estão em contato há bastante tempo, estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico significa na mesma temperatura. Então, essa diferença de condutividade entre os materiais acaba confundindo os sentidos aí. Belezinha? Prosseguindo. Olha lá, convecção, pessoal. Isso aqui ocorre nos fluidos, né? Fluidos são líquidos e gases. Olha só. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre pela movimentação interna de um fluido, como o ar ou a água, mas pode ser qualquer gás, qualquer líquido. A convecção surge quando há uma diferença de temperatura em um fluido. Então tem uma parte mais quente ou mais frio do fluido, isso vai gerar a movimentação do fluido. Ó. Desse modo, as regiões mais quentes que são menos densas que as restantes, movem-se para cima, enquanto as mais frias, que são mais densas, movem-se para baixo, dando origem a correntes de convecção. Tá essa pegada aqui, ó. Você tem aqui um recipiente com água, você aquece. Ó, a água quente se expande, fica menos densa e sobe. A água aqui de cima está mais fria, ela desce para ocupar o espaço da água mais quente que subiu. E essa movimentação aqui, ó, da água é chamada de correntes de convecção. Isso ocorre na sua geladeira também, pessoal. Lá o congelador, o ar está mais frio, ele desce, é por isso que as grades têm que ter furos, né? Tem que ser furada para o ar frio descer, o ar lá de baixo está mais quente, sobe, encosta no congelador e esfria, aí você tem essa movimentação de ar dentro da geladeira, ajudando a refrigerar a geladeira, chamada de correntes de convecção. Isso ocorre nos oceanos, ok? Então a água mais quente ali do Equador, né? Ela tende a subir, ficar por cima, a água fria ali da região dos polos flui em direção ao Equador e acaba se aquecendo e subindo. Então tem uma movimentação de água, né? São as correntes marítimas, também são correntes de convecção. E na atmosfera, né? O ar quente sobe, o ar frio desce, produzindo o vento, a brisa, a ventania, né? Ou uma rajada forte de ar aí, beleza? Então tá bom. Prosseguindo aí, pessoal. Ó, irradiação aí, ou radiação, tá?
A irradiação é a propagação da energia, no caso o calor, que é o infravermelho, sem que haja necessidade de um meio material para que isso ocorra. Então, a radiação térmica, que é o infravermelho, se propaga até mesmo no vácuo, ok? Aliás, no vácuo ela tem o máximo de velocidade, que é a velocidade da luz, aproximadamente 300 mil km por segundo, né? Enquanto a palavra radiação refere-se à energia que é emitida na forma de ondas eletromagnéticas, que é o infravermelho, a irradiação refere-se à exposição a essa radiação, tá? Então, quando você expõe a algum tipo de radiação, você está sendo irradiado. Por exemplo, a radiação solar irradia o planeta Terra, provendo-lhe de energia em forma de calor e luz visível. Pessoal, todo o corpo acima do zero absoluto emite radiação térmica. Então, se estiver acima do zero absoluto, que é 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius, emite radiação térmica ou infravermelho. Quanto mais alta a temperatura, mais radiação térmica emite. É por isso que aqueles óculos que os militares usam, óculos de infravermelho, visão noturna, funciona. Então ele põe um óculos, o óculos nada mais é do que uma câmera, tá? Ele pega uma câmera e uma tela. Então aquela câmera, ela pega a radiação térmica do ambiente, tem partes que vão estar mais quentes, partes mais frias. Então o software vai atribuir cores diferentes, o mais quente, mais avermelhado, né? E o mais frio lá, menos avermelhado. Então se tiver um inimigo escondido lá no meio do mato, dá para perceber a silhueta de uma pessoa escondida no meio do mato, um animal, alguma coisa desse tipo. As cobras têm essa capacidade, tá? De captar a radiação térmica do ambiente e conseguir descobrir que lá atrás do mato tem um rato escondido lá. Belezinha? Bom, então tá lá. Temos aqui uma fogueira, né? Ó, a fogueira está emitindo radiação térmica, aquele calorzinho que você sente vindo da fogueira é o infravermelho, a radiação térmica. O ar em contato com a fogueira, né, devido à condução, se aquece, fica menos denso e sobe, então ocorre aqui a convecção. Belezinha? Então tá lá. Mais um exemplo aqui, né? O Sol está enviando aí ondas eletromagnéticas, entre elas tem a luz visível, né? Você tem ultravioleta, que queima a sua pele, e tem a radiação térmica aí, ok? Bom, a radiação térmica que aquece o planeta, mas as outras radiações, luz visível e ultravioleta, vão, depois que ser absorvido, vão acabar sendo reemitido pelos materiais aqui da Terra, e essa reemissão ocorre na forma de radiação térmica. Belezinha? Então, ó, como é que o calor veio do Sol até a Terra, sendo que é um vácuo, né? Ambiente vazio, sem ar entre os dois. Através do infravermelho, que é uma onda eletromagnética, e se propaga aí com o máximo de velocidade no vácuo. Belezinha? Pessoal, vamos fazer alguns exercícios aí de vestibulares aí, ó. AFA, Academia da Força Aérea. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Então temos lá, ó. Tem a alternativa A, né? Trata-se de um sinônimo de temperatura, esquece, calor não é temperatura. B, é uma forma de energia contida nos sistemas, não, é energia indo, né, de um sistema para outro. Sistemas aqui pode ser entendido como corpos. É uma energia de trânsito, ou seja, uma energia transferida, que está se movendo de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. Então, pessoal, tá aqui a resposta, né? Resposta C aí, belezinha? Energia em trânsito, energia transferida, né? Energia térmica aí que depende da diferença de temperatura. Prosseguindo aí, povo, olha lá, uma do Enem 2021. Em um manual de instruções de uma geladeira consta as seguintes recomendações. Mantenha a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. É importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. E deixe um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira do produto, né, que é o dissipador serpentinado, né, aquela grade preta lá atrás, né, e a parede. Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são respectivamente. Então tem as várias alternativas aqui. Pessoal, você tem que manter a porta do refrigerador fechada, não ficar muito tempo com ela aberta, certinho? Por quê? Porque lá dentro está uma temperatura mais baixa. A hora que você abre a porta, pessoal, o que acontece? O calor, né, do lado de fora que está mais quente, entra na geladeira e vai esquentar a geladeira, ok? Então aqui, ó, é para evitar que o calor aí penetre na geladeira, belezinha? Sem contar que a hora que você fica abrindo a porta, o ar frio de lá acaba escapando, né?
Mas o lance aqui é o calor de fora não entrar. É importante não obstruir a circulação do ar com a distribuição de alimentos. Olha lá, pessoal, a grade ela é furadinha lá. Você não pode entulhar de coisa porque tem que ter uma circulação de ar lá dentro. O ar frio, né, da parte de cima desce e o ar mais quente lá de baixo sobe, criando as correntes de convecção. E aqui, ó, deixa um espaço no mínimo 5 centímetros entre a grade, a radiadora, né, que é o dissipador serpentinado, chama placa radiadora, e a parede. Então aquela placa lá, ela tem que emitir radiação térmica, você tem que deixar um espacinho para que essa energia aí se dissipe aí. Beleza? Então a resposta aí é a C, pessoal. Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Joinha? Olha lá, pessoal, mais uma do Enem. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia desse fenômeno. Então tá aqui a figura, ó. Você tem o Sol, né? Você tem aqui a cidade e você tem aqui, ó, o fluxo de ar aqui, certinho? A brisa marítima. Então a brisa marítima, né, ela vem, só que aí a cidade é aquecida pelo sol, fica bem quente, o ar quente sobe, a brisa, a hora que passa aqui é jogada lá para cima, né? E em vez de chover aqui em vez de chover lá onde deveria, né? A hora que essa brisa marítima passa e sobe, acaba se condensando lá, porque lá em cima é frio, né? E acaba chovendo forte aqui, em vez de chover lá nos mananciais. Esses mecanismos são, respectivamente, ó pessoal, o Sol está aquecendo a cidade, então nós temos aí a irradiação, certinho? Essa irradiação faz com que a brisa marítima suba, então temos a convecção, porque o ar quente sobe. Então, resposta A, ó, irradiação e convecção. Joinha? Pessoal, chegamos no final aí, obrigado por ter assistido até agora. Se inscreve no canal, dá um like aí, compartilha esse vídeo. Procura lá também no Instagram, estamos no Instagram, lá, Física e muito mais, tem muita coisa interessante lá no Instagram. Belezinha? Então, se for meu aluno, pessoal, não esquece, compartilha no grupo de WhatsApp da sala aí. Fico muito agradecido e até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau.